Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 135,00 pela arroba do boi gordo à vista. E o Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 136,00 com 30 dias para o pagamento. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista e o Friboi R$ 128,00 a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 22,00 e a de soja a R$ 62,00, de acordo com a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. 6 safras de cereais por ano. Já não se trata de especulação ou projeto para o futuro. É o que está acontecendo hoje em estufas de instituições de pesquisa da Europa e da Austrália, onde cientistas correm contra o tempo para encontrar formas de alimentar uma população crescente em um mundo cada vez mais afetado pelos fenômenos climáticos. Utilizando lâmpadas de LED para ajudar na fotossíntese 22 horas por dia, os pesquisadores do John Innes Center da Inglaterra e das universidades de Queensland e de Sydney, na Austrália, estão colhendo 6 safras de trigo, cevada, ervilha e grão de bico em um único calendário. É o dobro do que se consegue atualmente. A canola já chegou a 4 colheitas anuais. O resultado das pesquisas com a técnica de aceleração do ciclo de crescimento saiu na revista científica Nature Plants, na edição de dezembro. Lançado em 2015, um dos maiores investimentos de Mato Grosso do Sul no setor de beneficiamento de grãos, teve novamente o cronograma alterado e deve entrar em operação somente em meados de 2019. A indústria de processamento de milho é liderada pelo grupo chinês BBCA, em um investimento inicial de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, ou mais de 3 bilhões de reais, e deveria entrar em operação nesse mês em Maracaju. Porém, a execução do projeto vem sendo mantida a ritmo lento de construção e até chegou a ser paralisada nos últimos meses por conta de questões financeiras e também pela queda de braço entre a empresa e o governo brasileiro em relação à importação de equipamentos e mão de obra da China. Um acidente ocorrido por volta das 7 horas de ontem interditou um trecho da rodovia BR-116, na altura do quilômetro 228 de Piraí, no sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um caminhão que transportava carga de frangos tombou sobre um veículo da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Rio Claro, que fazia o combate à dengue e seguia pelo acostamento. A carga de frangos vivos foi transferida para outro veículo da empresa responsável pela carreta. O vereador Silas Zanata pediu na última sessão da Câmara de Dourados a implantação de parque infantil nos assentamentos Lagoa Grande e Amparo, no distrito de Itaú. O atendimento a esse pedido virá de encontro com os anseios de todos que residem naquelas comunidades, uma vez que proporcionará às crianças um local apropriado para que possam passar horas de entretenimento e com segurança, lembrou o Silas Zanata. A produção de maçã da safra 2017-2018 em Santa Catarina, com colheita a partir desse mês, pode ser menor que a anterior.
Agentes do setor, que realizaram análise do campo, esperam volume de 20% a 30% inferior, principalmente após geadas e granizos registrados nas regiões produtoras durante o período de frutificação. Funcionários de uma transportadora foram flagrados tentando furtar de um caminhão frigorífico uma carga de carne da empresa JBS avaliada em quase 2 milhões na noite de sábado em Campo Grande. Adriel Lima de Oliveira, de 29 anos, e Eduardo Silva de Moura, de 26, foram presos após serem flagrados pelo dono da transportadora. Para a polícia, o empresário contou que o caminhão frigorífico estava no pátio de outra empresa, localizada no bairro Nova Lima, quando o crime aconteceu. Durante monitoramento, os vigias perceberam que a carga da carreta havia sido aberta e por isso avisaram o proprietário do veículo. O empresário foi até a empresa e se deparou com os 2 funcionários furtando as peças de carne. Adriel e Eduardo explicaram ao patrão que abriram o caminhão sem romper o lacre da carga e mostraram como cometer o crime. Assim, acabaram presos em flagrante. A mercadoria que os funcionários tentavam furtar estava avaliada em R$ 1.704.000. A um dia do fim do prazo, dia 10, para o cadastramento das lavouras de soja na Iagro, 17% da área plantada com grão ainda não foram regularizadas. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, foram cadastradas até na sexta-feira 2.213.000 hectares, de um total de 2.771.000. Os números foram divulgados no domingo e têm como referência balanço feito na semana passada. Conforme a sondagem, 458.000 hectares de lavouras de soja ainda precisam ser cadastradas, considerando o total da área com a plantação de soja, segundo o IBGE. Produtores de 8 municípios, Água Clara, Angélica, Deodápolis, Fátima do Sul, Taquarussu, Três Lagoas, Juti e Paranhos, já finalizaram o cadastro. Maior produtora de soja de Mato Grosso do Sul, Maracaju ainda tem 10% da área plantada, estimada em 265.000 hectares, para serem cadastrados. Em Ponta Porã, devem ser plantados 215.000 hectares com grão, mas ainda faltam 12,5% da área no cadastro. Porém, o governo acredita que a meta de 2.671.000 hectares será atingida. O cadastro da área é necessário para a implementação de medidas de defesa sanitária e vegetal e é obrigatório. O procedimento é feito exclusivamente pela internet. A não realização implica em multa. Um tornado causou vários estragos em uma propriedade rural de Toledo, na região oeste do Paraná, na tarde de sábado. O fenômeno foi confirmado ontem pela meteorologia. Uma nuvem formou a forma de um funil e poucos minutos depois tocou o chão. A força do vento derrubou um barracão onde estavam alojados 500 leitões. Os moradores, com a ajuda de vizinhos, conseguiram retirar os animais e por isso apenas 2 morreram. Um galpão onde ficavam as máquinas agrícolas também ficou destruído. O telhado de zinco foi abaixo. A Vila Nova e a linha Flórida foram os locais mais atingidos pelas chuvas e pela ventania. Tradicional prato dos brasileiros, a dupla arroz e feijão terminou 2017 mais barato em Campo Grande, depois da disparada de preços no ano anterior. A redução média foi de 30%, inferior em 3 vezes à variação geral do custo dos alimentos, com queda de quase 10%. O feijão e o arroz ficaram mais baratos porque sofreram queda no consumo. Os dados são do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A quantidade necessária para alimentar uma família de 4 pessoas é de 4,5 kg de feijão e de 3 kg de arroz por mês, conforme cálculos do DIESE. Em dezembro, o custo médio do feijão, nessa quantidade, foi de R$ 16,20 e do arroz R$ 7,50. Mesmo após um ano turbulento para o setor, os pecuaristas do Brasil avançaram em uma particularidade, o confinamento, utilizado na terminação de bovinos para abate. O volume de animais confinados cresceu 5,5% em 2017, segundo a Associação Nacional da Pecuária Intensiva, a ASSOCOM.
Inicialmente, a expectativa era de crescer 25%. O principal problema foi no mercado do boi gordo, que desvalorizou no primeiro semestre por conta de notícias relacionadas à Operação Carne Fraca, a instabilidade do mercado e pelo fraco consumo interno de carne, impactando a demanda. Isso fez que o pecuarista colocasse o pé no freio, explicou o gerente executivo da Assocom, Bruno Andrade. Dezenas de países decretaram embargo à carne brasileira, sanções que foram sendo retiradas ao longo dos meses. De acordo com o levantamento da entidade, realizado com seus associados em 1.400 unidades de confinamento nos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Tocantins, o volume de bovinos confinados em 2017 atingiu 3.400.000 cabeças. No ano anterior, eram 3.200.000. Estima-se que o total nacional, incluindo dados de não associados da Assocom, seja entre 4.500.000 e 5 milhões de animais confinados. Já não há filas na Venezuela para comprar manteiga, queijo, presunto, algumas marcas de atum enlatado, requeijão, salsichas, massas importadas e bolachas, bem como sabonete para tomar banho e o sabão para lavar roupa. Depois de o presidente Nicolás Maduro ordenar na sexta-feira que 26 redes de supermercados voltassem ao tempo e remarcassem esses produtos com o preço que tinham um mês atrás, tais mantimentos desapareceram anteontem das prateleiras. A determinação do governo para baixar preços veio após saques e protestos por falta de comida, em especial da carne de porco, iguaria tradicional nas festas de fim de ano na Venezuela. O episódio, conhecido como Revolta do Pernil, foi classificado como sabotagem pelo presidente. Com antecipação do início da colheita em torno de 15 dias em relação ao período normal, os produtores de uva do Rio Grande do Sul projetam volume 20% menor que o colhido no ano anterior, com ganhos, porém, na qualidade. Depois de registrar a maior colheita da história do Rio Grande do Sul, com 753 mil toneladas de uva em 2017, antecedida esse recorde pela queda da safra de 2016, com perdas de 57%, a vindima 2018 deverá ficar dentro da normalidade e chegar a cerca de 600 mil toneladas da fruta destinadas às indústrias. Produtores e indústrias estão otimistas com o desenvolvimento da produção no campo até o momento. As condições climáticas e o manejo adequado realizado ao longo dos meses estão proporcionando às uvas boa qualidade e níveis altos de graduação de açúcar, o que deverá resultar novamente em ótimos vinhos, espumantes e sucos de uva. O mercado interno de máquinas agrícolas deve apresentar recuperação mais consistente nesse ano, após um 2017 morno. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, projeta para 2018 um crescimento das vendas de 3,7%. A entidade estima que o volume comercializado de máquinas agrícolas e rodoviárias alcance 46 mil unidades nesse ano. A queda da taxa de juros do Plano Safra 2017-2018 e o aumento da área cultivada de soja devem fazer com que este seja o ano da retomada, avaliou a gerente de marketing da empresa Piscin Tecnologia Agrícola, Karen Morales. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto prevê ações para conservar, restaurar e usar a caatinga de maneira sustentável.
A caatinga ocupa 11% do território brasileiro, se estendendo pelos 9 estados do Nordeste e pelo norte de Minas Gerais. A população da área é de 28 milhões de pessoas. Um projeto de lei propõe ações do poder público e da sociedade civil para conservar, restaurar e usar de maneira sustentável o bioma caatinga. A proposta sugere, por exemplo, atenção especial aos recursos hídricos e um plano de extrativismo sustentável. O autor do projeto, deputado Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, ressalta que medidas concretas precisam ser tomadas para proteger a vegetação nativa. 46% da cobertura vegetal já estão degradados. O combate ao desmatamento, para que as pessoas possam realmente se fixar cada vez mais no bioma caatinga, para que eles possam ter realmente nessa região uma condição de vida melhor. O projeto de lei determina as tarefas do poder público: elaborar o zoneamento ecológico-econômico da caatinga, monitorar o desmatamento e criar linhas de crédito para a recuperação das áreas prejudicadas. Outra providência seria expandir o sistema de unidades de conservação para atingir a meta de preservar 17% do bioma em 5 anos a partir da aprovação da proposta. Seriam proibidas a produção e a comercialização de lenha e de carvão vegetal, e a mineração dependeria de licenciamento ambiental prévio. O projeto vai ser examinado pelas comissões de Meio Ambiente e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima terça-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.